Então nós estamos na terceira semana da Quaresma, né? A Quaresma, aquilo que a gente conversou uns dias atrás, ela é um caminho, né? É um convite, né? Quando a gente entra na Quaresma, né? As pessoas perguntam para você: o que vocês estão celebrando na Quaresma? Né? Por que tem a Quaresma? A gente está renovando a esperança naquele que nos tirou da morte para a vida. Vocês guardaram isso, né? Então a igreja, ela tem ela tem uma pedagogia, né? Primeiro domingo da Quaresma, nós relembramos as tentações, e como é que a gente vence todas as nossas tentações, né? Porque Jesus venceu, a gente vence pela graça com Ele. E as tentações, a igreja nos dá o remédio delas, que é a oração, o jejum e a esmola, né? Semana passada, nós falamos da transfiguração. Na verdade, quando Jesus se transfigura, né? É para que a gente possa começar a entender que a nossa vida é chamada para um projeto muito maior do que a gente imagina. É muito maior. A nossa vida está a serviço de algo muito maior, de um amor muito maior. Nós é que não temos dimensão disso, porque o pecado, ele nos desfigura. A gente vai ficando desfigurado. E à medida que a gente vai se convertendo, que vai permitindo a ação de Deus em nós, a gente vai sendo transfigurado, né? Vai entender que nós somos filhos de Deus. É isso que a gente precisa compreender, porque o tempo inteiro da Quaresma nos volta para o nosso batismo. Viver com fidelidade o batismo é viver com a consciência que somos filhos de Deus. Filhos e filhas, não qualquer um, mas um filho amado. E nesse domingo, a gente tem um encontro, a gente é chamado para ver o encontro de Jesus com a samaritana. Todos vocês viram o evangelho longo, quando Jesus vai passar pela Samaria, assenta no poço de Jacó, é meio-dia, ele está cansado, chega uma mulher samaritana, ele olha para ela e fala: dá-me de beber. Ela fala: como é que você, sendo judeu, me pede para tomar água? Eu sou samaritano. Os samaritanos com os judeus não combinavam, porque os samaritanos são meio judeus, na verdade são descendentes dos assírios. Então eles também acreditavam no Deus de Israel, só que muita coisa era do jeito deles, então eles tinham outro monte para adorar, então eles viviam em conflito, né? Então eles não conversavam, mas eles esperavam o Messias, tanto que a samaritana fala com ele: a gente espera o Messias. Esse evangelho, ele é de uma riqueza impressionante. Nós podemos avaliar ele sobre vários aspectos e poderíamos fazer um curso só sobre esse evangelho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a igreja nos chama para esse diálogo de Jesus com a samaritana, a gente fala: mas o que tem esse diálogo a ver comigo? Esse diálogo a gente repete hoje. Hoje nesse mundo, né, na sua idade, no momento que você está, nós fazemos essa conversa com Jesus o ano inteiro. Porque Jesus faz uma conversa com a samaritana, que ele vai provocando a samaritana para que ela vá se revelando a ele quem ela é, apesar dele já saber tudo. Quando a gente se propõe a esse diálogo com o Senhor, a gente também vai sendo provocado por ele. Onde que hoje é o poço de Jacó? Aonde hoje é o poço de Jacó? Vocês frequentam, onde que é? A igreja. Hoje estar na igreja é o grande poço de Jacó, porque você vem e encontra com a palavra, e você encontra com o verdadeiro alimento, que é Jesus, que mata a nossa sede e mata a nossa fome e nos sustenta. Ele que se dá a nós. E se a gente tiver honestidade, franqueza, clareza, à medida que eu vou conversando com o Senhor, que eu vou me abrindo a Ele, eu vou descobrindo exatamente quem eu sou,
para que Ele possa me curar, para que Ele possa fazer com que não é o que eu fui, não é o que eu sou que me define, mas que eu sou chamada para um projeto muito maior. Vocês já pararam para pensar que quando Deus te criou, o que será que Ele pensou? Quando Ele te criou. Então quando a gente se permite se abrir a Ele, a gente abre para uma possibilidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A questão é que a gente não confia, né? Mas Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós, que a gente passa ao largo. E a gente dificilmente consegue compreender um Deus que tem sede. E Deus tem sede de cada um de nós, tem sede da nossa vida, tem sede da sua fé. Então quando você vem à igreja, Ele tem sede da sua fé. Quando Ele falou isso lá na cruz, tenho sede, Ele morreu falando, tenho sede, né? Mas a gente não pode imaginar que Deus tem sede da minha vida, sim, da minha história. Sim, a gente tem que tomar consciência que aqui a gente é peregrino, né? Que nós estamos aqui estrangeiros, essa terra não é nossa, não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos do céu, somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui. Então entender que nós estamos aqui a caminho. Eu preciso parar e pensar, é isso que a igreja me convida nesse domingo. De verdade, qual é o seu desejo? Às vezes a gente não tem noção, porque o mundo nos enrola de uma tal forma, e que é normal pela natureza humana, que a gente quer o poder, é a beleza, é o prestígio, é o dinheiro, é o aplauso, é aonde eu passar todo mundo fala, uau! Isso que é um monte de ilusão, que isso sim é ilusão, isso é uma água estagnada, que não vai nos levar a lugar nenhum, que daqui a pouco ela apodrece, a gente toma dela e se envenena. Mas saber de verdade quem nós somos. Quando Jesus vem nesse diálogo conosco aqui para poder conversar, aí a gente percebe onde você está como cristão. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Aonde eu estou como cristã? Qual a consciência que eu tenho? Sabe o que é duro? Duro é a gente perceber que a gente colocou nossa vida espiritual no piloto automático. E a gente acha que vida espiritual é ir à missa domingo, de vez em quando rezar o terço, de vez em quando fazer uma boa ação. E a gente acha que a vida espiritual se resume nisso. E que Deus participa alguma coisa da minha vida, mas Ele não participa de tudo. Então eu não tenho desejo de Deus, então eu não consigo compreender que sede é essa, eu não tenho essa sede de Deus. Porque a coisa pior que pode acontecer para qualquer um de nós cristãos é estar saciado de Deus. É achar que o que eu tenho já está bom. Eu sei que ele é filho de Maria, eu sei que foi salvação do Espírito Santo, eu sei que teve São José, eu sei que teve os apóstolos, e está bom. De vez em quando alguém adoece, ou quando eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, eu de repente acordo e falo, uau, como é que é a vida mesmo? A que eu sou chamado? Mas nós precisamos despertar antes, e a gente descobre que a nossa vida espiritual é morna, ela está na assídia, não tenho desejo. É o que a gente pergunta, está tudo bem? Você fala, tá. O que você tem? Não sei, tem um buraco dentro de você, falta alguma coisa, você não sabe o nome daquilo, e eu confundo aquilo com vontade de ter alguma coisa. Aí eu acho que o que está faltando é aquele carro, último modelo. Aí compro o carro, já olho para o carro não está tão bonito botar na vitrine. Não, então não é o carro, então é uma casa não sei aonde, então não sei o quê. E a gente vai se enchendo de coisas materiais, e na verdade a nossa falta é dele. O nosso desejo é dele. Que quem pode saciar a nossa sede é só um, é o Senhor. Aí a gente percebe que a nossa vida não tem sabor, que a gente não tem gosto na vida. É uma vida tão mais ou menos, tão água de chuchu rala, viu falando nisso, só que ninguém nem come mais chuchu, tanto que eu falo nisso. Mas é uma água de chuchu rala, aquela vida sem vontade, aquela coisa que levanta e repete tudo do mesmo jeito, e se arrasta pela vida, e fala, ai que tédio, ai que cansaço. Igual o menino que chegou no consultório e falou, estou com ódio, não aguento mais ir à Disney, mais ou menos isso. Uns chorando que quer ir à Disney, outro falou assim, eu falei, você me vai matar o Mickey, gente, se vocês não tirarem, vai matar. Vai estrangular o Mickey, de tanto ir à Disney.
Não aguenta mais, dá um tédio para ele. A vida tem que ter mais, a vida tem que ter sabor. Eu tenho que entender que a minha vida tem um sentido. Eu tenho que entender que a minha vida tem um propósito. Eu tenho que entender que eu fui sonhada, que eu fui sonhado, que eu sou um sonho de amor sonhado. Que Deus, quando me pôs na mão e me fez, Ele falou: essa eu estou mandando para fazer isso. Já pararam? Já pararam, já se colocaram na mão dele, já imaginaram que ele pensou, que você só existe porque ele sonhou? E aí nós não vivemos isso, a gente não vive em profundidade a nossa fé está sempre andando paralelo. Quando a coisa aperta, igual o gênio da lâmpada, eu falo: Jesus, faz isso para mim. E ele não está a seu serviço não, bem. Eu sei que está a serviço dele. Tem uma coisa errada. A gente acha que religião é mágica. Reza para mim para dar certo. Primeiro eu fiz tudo, não pedi opinião, depois põe todo mundo para rezar. Está errado. É uma consciência, é um despertar. Quem eu sou de verdade? Qual é o propósito? Então aqui, quando Deus começa a conversar com a samaritana, Santo Agostinho fala: por que Deus se cansou? Cansou por sua causa. Porque Ele veio por você. Veio para te dar a vida eterna. Então Ele está andando atrás de nós, para ver se nos desperta. Então aquele momento era meio-dia. Por que é meio-dia? Porque não tem sombra. E todo momento que você, na sua vida, se propõe uma mudança, é meio-dia. É a hora da transformação. É a hora que vai ter uma mudança, é a hora que você se converte, é meio-dia. Que é a hora sem sombra. Então, o quanto nos falta atitude, de verdade não professar uma fé com os lábios, mas com a vida. E de verdade entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Aquilo que Ele fala: se você conhecesse o dom de Deus. Você que pediria para mim: dá-me de beber? E é tão lindo como Jesus faz todas as coisas, que a samaritana, ela era meia judia. Então ela era pagã e judia. No Antigo Testamento, se vocês lerem o Antigo Testamento, toda vez que tem um encontro de um homem com uma mulher no poço, significa casamento. Se vocês olharem a história de Moisés, a história de Abraão, lá todas as histórias dos filhos do povo, você queria encontrar uma mulher solteira, virtuosa para casar, era no poço. E o poço tinha hora para ir, para poder buscar água. Ou era cedo, antes do sol, ou era a tardinha. Essa mulher foi só, e só ia um bando de mulheres. Essa mulher foi sozinha e ao meio-dia. Por quê? Porque ela vivia em completo adultério. Ela não tinha só 5 maridos, não teve só 5 maridos. Ela vivia na vida em contínuo pecado. Mas é ela mesmo que Jesus chama. E por que é tão bonita a simbologia da samaritana, que simboliza o casamento? Jesus veio fazer o casamento, as núpcias, com a humanidade. A samaritana representa a humanidade, ela representa só o povo judeu escolhido. Olha como é que tudo é pensado, gente. É muito detalhe que a gente desconhece, né? Então, na verdade, a samaritana com Jesus, ele representa o casamento nupcial, que ele é uma núpcia. Ainda mais a água viva. A mulher judia, quando ia se casar, ela tinha que tomar banho em água viva, água corrente, porque a água de poço era parada. Então por Jesus fala: vou te dar água viva, para se lavar, para se preparar para o matrimônio comigo, para se casar comigo, para essa relação de amor que é eterna. É maravilhoso, gente. E a gente desconhece essas coisas todas, porque isso é um convite, é uma proposta. Porque cada vez que eu venho à igreja e me permito ser questionada por Ele, que eu me permito me confrontar a minha vida com o que Ele propõe, eu estou fazendo esse diálogo dele com a samaritana. E estou entendendo e estou dando para Ele a minha vida, estou dando para Ele a minha fé, mesmo que seja pequenininha, menos que um grão de mostarda. E fala: mas essa fé sua pequenininha eu posso transformar. Então, quando eu leio tudo isso, né, quando a gente vê, quando Jesus nos chama para uma proposta tão maior, que Ele quer tirar a gente dessa nossa noção do nada, né? Que a gente tem o que para oferecer para Deus? Nada, né? Fala: todo te ofereço meu nada, todo dia eu falo isso com Ele na missa. Fala: vou colocar o meu nada no altar, que a única coisa que eu tenho é o meu nada, né? Então,
entregar para Ele, falar, eu tenho para a sua vida uma proposta que é muito maior que você possa calcular, mas você confia nisso? Como é que a gente precisa trabalhar a nossa confiança em Deus, a nossa entrega, a confiança nesse amor dEle por nós? Ah, se soubesseis. Porque o dia que a gente entender e amá-lo, nós vamos adorá-lo em espírito e verdade o dia inteiro. Eu não vou precisar só de uma igreja, só de um monte para adorar o Senhor. Mas é sempre que eu vou viver numa contínua relação com aquele que é eterno e que é o Senhor da minha vida. Nós vivemos tudo parcelado, nós não podemos viver a nossa vida espiritual quando eu venho à igreja e durante a semana sem a vida espiritual. Né? Então é preciso que a gente compreenda o que é senhorio de Deus na nossa vida. Como é difícil para nós entendermos isso aqui, porque quando eu entendo, quando eu experimento Deus, quando eu experimento essa vinda à igreja e permitir que Ele me desafie, que Ele me provoque e eu tenha respostas, aí quando eu fizer tudo isso, eu vou fazer o que a samaritana fez. O que foi que ela fez? Vocês lembram do Evangelho? O que a samaritana fez? Ela deixou o cântaro dela, quando Jesus falou da vida dela toda. Jesus falou, busca seu marido. Ela falou, mas eu não tenho. Jesus falou, verdade, já teve uns 5, e o que você tem não é seu. Mas Jesus em nenhum momento destruiu ela, falou, você é isso. Não, explicou a vida dela. Sua vida é isso, não criticou. É assim com a nossa vida. Jesus, minha vida é isso, nada. Cheio de pecado, cheio de erro, cheio de confusão. Mas é isso que eu tenho. Então Jesus transforma. O que essa mulher fez quando ela entendeu que ele era um profeta? Ela deixou o cântaro e saiu correndo e voltou para a cidade e anunciou. O que quer dizer para nós? Que à medida que eu vou vindo à igreja, que eu vou sendo alimentada pela palavra, que é Ele, que eu recebo a Eucaristia, que é Ele, que é a minha força, a minha vida, a minha luz, que é aquele que me sustenta, que me cura, que me preenche, eu também sou capaz de anunciar. Mas enquanto eu não vivo isso com Ele, eu vou falar o quê? Nada. Então primeiro eu escuto e experimento. Eu primeiro não posso ter medo de me desnudar diante dEle. Eu primeiro preciso ter sede dEle. Primeiro eu preciso reconhecer que esse buraco que está em mim, que esse desejo que nada sacia, é a sede de Deus. Porque a sede material de água nós sabemos. Quando eu tenho sede de água, eu vou buscar água. Eu sei, a boca está seca. Eu vou entender os sinais no meu corpo da falta de água. Mas a sede espiritual, a gente não, é muito difícil reconhecer que a gente tem sede de Deus. É difícil reconhecer. Então a gente vai experimentando e buscando Ele aonde Ele não está. Eu vou buscando por Deus ou por alguma coisa que eu não sei o que é que eu estou querendo, que eu estou desejando. Então esse evangelho é de uma riqueza, porque ele me confronta comigo. Então, eu sei que a gente é tentado, mas que a gente pode vencer. Eu sei que nasci para algo maior, e Deus hoje confronta a minha vida. E você tem sede de quê? Já parou para pensar? É aquele pessoal que fala, a pessoa olha para você e fala, está tudo bem? Você fala, tá mesmo. Tá, mas você está assim, meio batida, meio esquisita. O que você tem? Nada. E nem a pessoa sabe o que ela tem. É nada mesmo. O que você tem? Nada. Está faltando alguma coisa? Não sei. Não, está tudo bem, mas não está nada bem. A pessoa está naquela marasmo, né? Aquela coisa sem atitude. Aquela pessoa que convive, sabe aquele povo que não tem expressão para nada? Está chovendo, não reage. Tem sol, não reage. Sabe aquele povo que você fala, minha filha, sacode para a vida. Nada vibra. É a mesma cara, a mesma expressão. Ó vida, ó céus, né? Aquele tédio. Aquele povo, aquela normose, fala, não pode, gente. Tem que ter emoção na vida, aquele povo sem emoção. Não ri, não chora, está tudo igual. Nada faz você vibrar, nada faz você balançar, não é possível. É isso, porque nós temos que viver a vida com Deus, ela é uma vida intensa.
É uma vida de energia, uma vida de alegria. Porque quem segura o Espírito Santo? Ninguém. A energia dele é uma coisa alucinada. Na hora que eu falo com esse, vamos descansar assim só um pouquinho. Porque não descansa, né? Então, o que ele desperta em nós? Qual é a consciência que ele colocou em você, que você está desenvolvendo, do que é a sua vida? Diante dele. Se hoje você for chamada, hoje, agora, para estar diante de Deus, o que você vai apresentar a ele? Com os anos que você caminhou, 10, 15, 20, 30, 40, 50, o que você está construindo? Que cheiro você está deixando? Qual é a consciência e a relação que você tem com Deus? Está chegando mais uma quaresma, chegando mais uma Páscoa. Vamos continuar enterrado, morto? Vamos continuar vivendo uma religião de história e a missa? Compreendem? Deus quer muito mais, Ele nos desafia para muito mais. Então, ficar nessa assídia, aquilo que Jesus diz em Apocalipse, seja quente ou frio, se você for morno, eu te... O que está escrito em Apocalipse? Eu te vomito. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. E nós como cristãos estamos vivendo aqui a vida morna. Gente, cada dia que a gente vive falta menos para voltar para casa. E a vida eterna é real. É real. Tanto que Jesus passou 2 dias lá com os samaritanos, que eles pediram a Jesus, fica conosco. E Jesus é tão interessante, que os discípulos falam assim, eles foram buscar comida para Jesus, falaram, come Jesus, ele falou, não, já comi. Eles pensaram assim, será que alguém trouxe um sanduíche para Jesus? Ele falou, mas a minha comida vocês não entendem, porque o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí ele fala com eles assim, ele fala assim, vocês falam que a colheita está para chegar, mas ele já está falando o que ele está vendo dos samaritanos, porque quando ele conversa com a samaritana, ela fala, eu sei que vai vir o Cristo, que vai nos ensinar tudo. Então Jesus percebe que eles já estão preparados, mas eles não têm a verdade absoluta. Vocês imaginam que enquanto ela conversa com ele, ela fala, nós sabemos que vai vir o Cristo, que vai nos ensinar de tudo. Jesus fala, vai vir, sou eu. Não. É para cair mortinha. Como é que é? Sou eu, bem, estou falando com você? É espetacular uma coisa dessa. Então Jesus percebe, ele fala, mas os apóstolos não me entendem. Ele fala, eles estão prontos para a colheita. Então Jesus fica lá 2 dias. E muitos se convertem, e muita coisa acontece. Então ele passou pela Samaria, porque é a nossa vida pagã. Hoje nenhum de nós aqui, onde eu não sei se tem judeu aqui, mas a grande maioria não veio de uma raça escolhida, mas nós somos o fruto da redenção dele. Então hoje a gente precisa se ver, né? Ver a nossa vida espiritual. Nós temos que ver a nossa conversão. Nós não podemos passar por uma Páscoa da mesma forma que nós entramos na Quaresma. Nós temos que ter a ousadia de nos questionar, de permitir ser questionada por Ele, de permitir Jesus nos provocar e falar, é só isso mesmo? Mesmo assim, dá-me de beber. Eu tenho sede da sua vida. Na minha, desse nada é da sua história. Eu tenho sede, me dá. Por que a gente não se entrega? Por que a gente é cheio de ressalvas com o Senhor? Por que a gente não se entrega? Por quê? Fala. Por que vocês não entregam? Porque já não acredita que somos amados. Que o amor dele por nós é incondicional. Nós não acreditamos, gente, que cada um de nós é como se fosse o filho único dele. Que todo o olhar dele está voltado para você. E que Deus não vai deixar, né? Que Deus vai cuidar e de cada coisa que acontecer na sua vida, Ele está junto. E coisas que a gente acha que a gente não dá conta, Ele nos carrega. Porque a nossa vida é para um propósito muito maior. Mas a gente não confia, a gente confia nas nossas forças. Na minha mão, naquilo que eu sou capaz de fazer. Na minha conta bancária, no meu poder de sedução, na minha beleza, no nome da família. Isso resulta em quê? Em nada. Em nada. Deus é Deus. E eu vejo coisas que é de impressionar. Há uns dias atrás, eu estava com uma criança no CTI, 5 meses de vida, que não nasceu conosco,
veio de outro hospital, já síndrome de Down, problema de coração muito grave, e foi para a Santa Casa. Foi ser operada, chegou lá milhões de infecção, até melhorar. Muito bem, foi operada. A casa era muito grave, muito desnutrida. Durante a cirurgia, que tem que ser extremamente monitorizado, na hora de colocar, a fazer a monitorização que a gente chama de PIA, que é a pressão entra dentro da artéria contínua, ela fez um espasmo da perninha. Quando chegou no CTI, a perna direita estava muito feia, o plantonista já tirou. E a gente ficou acompanhando aquela perna, fez Doppler e viu que tinha 70% de obstrução. A vascular acompanhando, falou: Filó, nós vamos amputar do joelho para baixo. Falei: calma. Não é assim a vida, não. Calma. E aí começamos a tratando. Falei: não adianta você ficar aí querendo heparinizar, etc. Não tem mais jeito. A família, pobre não, miserável. Mas espetacular, né? Espetacular. E aí a família consegue vir uma vez por semana quando a prefeitura libera o carro. E a gente reclama de quê mesmo? E aí eu com eles lá, desenfaixei a perninha para eles. Primeiro conversei com eles, assentei na sala, expliquei, mas uma coisa é explicar, outra coisa é ver. Aí desenfaixei a perninha toda para que o casal pudesse ver a perna preta, gelada. Aí falei com o pai: pode ser que a gente tenha que tirar, mas estamos acompanhando, estamos tratando, acompanhando e rezando. Ele olhou para mim e falou assim: doutor Filó, posso falar uma coisa com a senhora? Pode, vai falar. Se essa menina tiver de ser nossa mesmo, Deus dá, vai devolver. E quando Deus dá, doutor Filó, quando Ele devolve, Ele não deixa tirar nem um pedacinho. Ele devolve inteira, doutora. Falei: que assim seja, meu filho. Amém, né? Faixei a perna do menino. Como é que vocês acham que está a perna dela? Perfeita. Vai embora de alta. Deus é? Deus. Como é que nós estamos longe de uma confiança dessa? De uma entrega dessa? Nós estaríamos lá xingando a Deus, querendo matar os profissionais, né? Falar: vamos processar vocês. O que esse homem falou? Ô doutor, se for nós, Deus devolve e não tira nenhum pedacinho. Vai ver a perna do menino. O dia que nós abrimos, né, curativo, numa das sextas-feiras, a supervisora me gritou, falou: doutor Filó, corre aqui. Quentinho, vermelhinho. Falei: gente, não de louco. A gente vê a vida voltar, né? A última palavra de quem? Mas como nós estamos longe de viver isso, né? Como nós estamos longe de confiar, de entregar nesse amor. Essa família tinha o quê? Nada. Assegura em quê, gente? Na fé. Acontece, não, doutor Filó, a gente até quer pedir desculpa à senhora, que a gente fica incomodando a senhora, ligando, eu deixo meu celular com ele. Mas é porque a gente quer saber no dia que está longe. Então, só desculpa se a gente incomoda. Ok? Pensa nessa mansidão que ganha o coração dos homens e nessa humildade que ganhou o coração de Deus. Está lá para voltar para casa, vai voltar essa semana. Perfeita. É espetacular. As coisas que eu vejo acontecer diante da fé daquele povo humilde, porque aprender a se entregar. Então, dá-me de beber, me dá sua vida, e você verá o que eu posso fazer com ela. Como é que eu posso transformar a sua história? Mas de verdade me tenha como Senhor da sua vida, como de verdade viva uma relação de intimidade comigo, de verdade me deseje para que eu possa saciar a sua vida, para que eu possa encher a sua vida de sentido e dizer: comigo que você anda, eu caminho com você, ao seu lado, te sustentando. Se você chora, eu enxugo suas lágrimas. Você quer correr, eu te dou asa. Não precisa ser como meu cliente resolveu, 3 anos de idade, que ia ser mais rápido que a luz. Imagina o que aconteceu, caiu de cara, quebrou o nariz, dente, etc. Tia Filó, eu vou correr de novo. Não, santo, não precisa correr dessa forma. Então, mas Deus dá asa de águia. O que nos falta para viver e para poder adorar a Deus em plenitude, entender que Ele é nosso alimento e desejar o Senhor em cada Eucaristia? A gente não pode entrar numa fila de Eucaristia sem desejar Deus de coração. A gente entra na fila como se estivesse numa fila de supermercado. Nós estamos recebendo um Deus vivo,
que não desistiu de nós, que permaneceu conosco, que é o nosso alimento, é a nossa vida, deveria ser o nosso amor. E nós vivíamos mais ou menos com o coração corrompido com outras coisas. Qual que é a primeira palavra que a gente fala quando recebe a Eucaristia? Nada? Vocês ficam mudo quando recebe ele? Amém? É. O que vocês falam, gente? Fala, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não foi embora. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor permaneceu para ser o nosso alimento, o nosso sustento, para me dar força para andar. Quando eu não consigo andar, o Senhor me carrega. É assim, para falar comigo, não tenha medo, eu estou aqui. Não fique aflita, eu te vejo, eu escuto o que você fala. E se você não me atrapalhar, eu resolvo. Mas aí a gente resolve atrapalhar Deus, porque a gente acha que tem a solução para ele. A gente acha que ele não está vendo direito. Fala, deixa eu explicar uma coisinha para o senhor. Não, tem que entregar. O quanto a gente precisa desejar uma relação de verdade. O quanto a gente precisa desejar viver com Deus e só dele e ele nos bastar. Imagina o dia que a gente puder falar igual Madre Teresa, que fala, eu quero agradecer a Deus pelas coisas que ele me tira. Ó. Ele dá, a gente ainda reclama que está faltando. Madre Teresa falava, eu quero agradecer a Deus pelo que ele me tira. Nós estamos longe, né, gente? Longe. Far away. Longe, longe do caminho. Precisamos de acordar, despertar. Falar, Jesus, coloque em mim essa sede do Deus vivo, que eu posso encontrar todos os dias na Eucaristia, todos os dias no Sacrário. Me dá essa sede, Senhor, de te pegar, te encontrar, de conversar com o Senhor todo dia, toda hora. E do Senhor ter a palavra para mim. Eu quero ter sede dessa água viva, que é o Senhor mesmo que me dá quando o Senhor nos dá o Espírito Santo, que nos move, que nos leva de um lado para o outro, que nos faz correr sem cansar, né? Que nos leva para voar, que nos orienta, que nos ilumina. É assim. Tem que pedir ao Senhor, me dá desejo, me dá sede de Ti. Não quero ser cristão mais ou menos morno. Não quero, Senhor, correr o risco de chegar diante de Ti e o Senhor falar comigo, não te conheço. Não vos conheço. Presta atenção nisso. Não vos conheço. Tem que falar, eu sou aquela que dá um minuto de sossego para o Senhor, ali agarrada. É assim. Vamos pedir a Ele, Senhor, eu quero essa água viva. Eu quero de verdade entender que hoje o poço é a igreja. Eu não quero vir à igreja porque é obrigação do cristão. Eu quero vir à igreja porque eu desejo te ver. Eu quero rezar porque eu desejo me encontrar. O pessoal fala com você, o que você vai fazer? Rezar. Nossa, vai rezar? Fala, não, para você, que tristeza que a sua vida é assim, menino. E rezar é encontrar com quem? Com aquele que me ama, que o resto te ilude. O resto te larga no meio do caminho. O resto te trai. Mas Ele não trai. Ele me sustenta, Ele me carrega. Ele eu posso gritar a qualquer momento. Ele nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar. Nunca. Pode imaginar o que é viver uma vida no limite e falar com Ele. Eu sei que o Senhor pode. E eu aguardo. E agradeço pelo que o Senhor quiser. Aí Deus Pai fala assim, como que eu posso desapontar um filho que confia em mim? Ele fala para Catarina de Siena, não sei o número da página, mas ele fala, pode ler no livro, o diálogo. Catarina, como é que eu posso desapontar um filho que confia em mim desse jeito? Como eu posso? Não posso, Catarina. Eu cuido do verme da casca da árvore. Como que eu não vou cuidar de um filho meu que me deseja? Que fala, meu pai. Pode imaginar. Quando eu fico pensando em, nós estamos vivendo a semana de São José, né? Mês de São José. Como é que ele deu conta? É claro que quando Deus nos chama para grandes coisas, Ele dá grandes graças. Não tenha dúvida. São José teve que esconder Jesus. Os apóstolos tiveram que anunciar Jesus. São José teve que esconder que criava o Filho de Deus. Igualzinho a gente dá conta. Qualquer coisa no Instagram. Né? Olha o que eu estou fazendo. São José escondeu Jesus. São José formou o caráter dele.
educou, teve que chamar atenção, cuidou, colocou no colo, apertou no peito, cuidou de Deus. Pode imaginar o que foi isso? Não dá conta nem de imaginar o que foi isso. De tanta beleza. Hoje Deus está pertinho de nós, em cada Eucaristia. Ele fala naquele livro em Sinieso: se eles soubessem que eu estou vivo no sacrário, as igrejas não caberiam. De tanta gente que estaria aqui para conversar comigo. E ele está aí, as igrejas, você passa, tem uma alma dentro da igreja. O povo passa de fora, corre, desorienta, fica desorientado com um tanto de problema e não vem conversar com o único que tem a solução. E ele é tão encantador que ele fala assim: traga-me os problemas, a solução eu as tenho. Porque a gente leva o problema e a solução. Igual os pacientes, chega no consultório já levando a receita prontinha. Doutor, eu fui no Google, estudei o que eu tenho, tal coisa, fala, então vai lá, compra a receita e trata. É igual a gente vai em Jesus. Chega lá e só conta para ele. Fala: Jesus, aconteceu tal coisa, eu vim entregar para o Senhor. Por quê? Porque eu confio que o Senhor muda qualquer coisa. Deus quer uma relação conosco, gente, íntima. Ele quer que você tenha sede dele, porque nós nunca vamos ter sede na proporção que ele tem de nós, do amor que a gente poderia ter por ele, da fé, e tudo que a gente fizer ainda é nada. Então é preciso que a gente avalie a nossa vida com coragem, aceite diante dele e fale: Jesus, vamos repassar a nossa vida. E hoje eu quero dizer para vocês: não fecheis os vossos corações, não feche a vida. Lembra do Salmo de domingo: não fecheis os vossos corações. Se hoje o Senhor te chama e fala com você, não feche os vossos ouvidos, não feche os vossos corações, como os nossos pais, quando tentaram o Senhor no deserto, lá em Massa, que desafiaram Deus. O Senhor está no meio de nós. Acontece alguma coisa, a gente fala: mas o Senhor está comigo? O Senhor me ama mesmo? O Senhor está me olhando? Bom, quando as pessoas deveriam falar: seja feita a vossa vontade, outra coisa Deus precisa tomar no nosso coração. Então, essa provocação que eu estou fazendo com vocês é para que vocês tenham coragem de se colocar diante dele e falar: Senhor, cura isso em mim, cura a minha soberba, cura tanta coisa em mim, Senhor. Eu preciso de diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda. Eu quero viver de verdade somente do Senhor. Eu quero ser dependente do Senhor como o ar que eu respiro. Eu quero poder viver adorando o Senhor noite e dia em mim mesmo. Eu quero ter a consciência que o Senhor habita em mim. Eu quero ter consciência que eu sou um templo onde Deus habita, mas que o pecado já possa ter expulsado. Me ajuda a recomeçar a minha história. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, a rezar a minha sede. Não no tamanho que eu imagino, porque eu nem tenho dimensão da sede que eu tenho do Senhor, mas da forma como o Senhor vê a minha sede. Me ajuda. Na proporção que o Senhor vê, reza a minha sede. Reza por mim, Senhor, a minha sede, para que eu consiga ser saciado de Ti. Me ajuda a viver uma vida cristã verdadeira, coerente, porque eu quero me encher de Ti para Te anunciar para o mundo. Quero dizer para as pessoas que andar com o Senhor é algo espetacular, que é uma presença escandalosa, do ponto de vista que é uma coisa louca mesmo, caminhar com Deus, com a consciência daquele que te olha, que te conduz, que você pode só chorar e somente Ele sabe por que você chora. Somente Ele sabe por qual razão são aquelas lágrimas. Aquele que te dá o peito, aquele que te aconchega, aquele que tem alegria quando sabe que você vai visitá-lo, aquele que está feliz quando você está na fila de Eucaristia, que Ele vai te encontrar e vai te renovar as forças e vai te colocar de pé. É isso, Deus deseja uma vida de verdade. Para isso Ele veio, atravessou o mundo, para nos buscar, nos tirar do reino do Satanás para o reino de vida. Tirou você da morte e colocou na vida. Então por isso nós não podemos ser cristão morto nem morno, mas é preciso em nós ter a marca do cristão, que é a... Qual que é a marca do cristão? Que alguém tem que te olhar e saber? Alegria. Quando você é uma pessoa feliz, a sua alegria irradia Deus. Chega no seu ambiente de trabalho, daquela alegria que não te pertence,
E todo mundo vai querer ficar perto de você. Porque uma gota de mel atrai mais do que um pote de fel. Seja numa alegria, chega toda feliz. Não à toa, não é uma alegria por nada. É uma alegria porque eu tenho Deus que caminha comigo. Eu tenho um Deus que sonhou comigo, podia não ter sonhado. Que me convidou à vida e me disse, é eterna. Para sempre você vai estar comigo. Vem para cá me visitar, porque você já vai treinar a me contemplar face a face. Não gosto nem de imaginar o que vai ser isso. Poder olhá-lo face a face. Vem porque a vida é eterna. Não pode ser menos, né? Eu dizia para uma mãe segunda-feira lá no CTI, quando o menino de 2 anos morreu, uma cardiopatia também muito grave, uma criança belíssima, e aquela moça tão jovem com um filho morto no colo, é pietar, não é? Eu abracei ela e disse para ela, existe uma mulher que conhece essa dor, porque também teve um inocente no colo, teve um justo, e somente ela sabia que ele era filho do Altíssimo. Ela sabia que ele era filho dele. Isso aqui é um anjo de Deus, volta para casa. Então, somente Nossa Senhora, eu falei com ela, minha filha, não pode ser só isso, não é? A vida não pode encerrar aqui. Não pode, não podemos ser chamados e encerrar quando fechamos os olhos. Não pode. Aí eu lembrava de Jesus falando e falei com ela, Jesus falando para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para ela, crês tu isto, Marta? Crês? A gente precisa pensar, de verdade, na hora da morte daquele que eu amo, eu creio. E eu disse para ela, que Nossa Senhora seja o seu sustento, para você dar conta de continuar. E que ela interceda por você, para que você também tenha a outra graça que ela teve, de poder rever o filho ressuscitado. É essa ousadia que temos que ter quando cremos. A nossa fé tem que ajudar o irmão a estar de pé. E de falar, tem um horizonte, tem algo a mais. Por quê? Porque Ele prometeu. E Jesus não mente. É essa fé que tem que te colocar todos os dias a serviço dEle. Levantar, estar diante dEle e falar, ao seu dispor, abra meus olhos para que eu veja, o ouvido para que eu escute, e o coração para que faça a vossa vontade. É estar entregue a Ele, deixa Ele conduzir o dia, como Ele quiser. E à medida que Ele te confronta com cada palavra, hoje Ele nos confrontou com perdão. Fala, me ajuda, só conhece minha miséria. Eu não quero saber de perdoar ninguém, eu ponho o pé na frente e ponto cair. Porque eu sou ordinário, quero vingar. Eu não presto. Mas me ajuda a amar, porque só para isso eu vim. Me ajuda porque diante do Senhor isso vai ser nada, eu vou morrer de vergonha. Eu vou passar uns anos no purgatório. Me ajuda, eu quero poupar meu purgatório, menos tempo. Me ajuda. Pela vossa graça eu vou perdoar. Pela vossa graça eu vou acolher aquele que faz mal a mim. Eu vou rezar por ele, mas é pela sua graça. Porque eu sozinha não presto. Não dou conta, porque eu sou terra. Me ajuda, Jesus. Eu quero ser menos barro e mais espírito. Eu estou sendo muito barro e pouco espírito. Me ajuda. Eu quero de verdade ver uma outra Páscoa. Eu quero de verdade me encontrar igual a samaritana encontrou contigo. Eu quero de verdade em cada celebração eucarística encontrar com o Senhor. Eu não quero estar aqui com o corpo, só o corpo, o espírito longe. Não, eu quero entrar na igreja e estar na igreja. Eu quero estar dentro da celebração eucarística. Eu quero me entregar ao Senhor e falar, Jesus me cura daquilo que eu nem eu sei que tem. Me cura de tantas marcas, Senhor, de tantas coisas que me impedem. Quando Ele falou com a samaritana dos maridos, não é isso que impedia Jesus de amá-la, mas isso a impedia de amá-lo, porque o coração dela ainda não estava nele. Compreende a diferença? Então, Senhor, o que me impede de me entregar ao Senhor? O que me impede a minha entrega inteira, Senhor? Eu quero ser sua. Como Abraão teve que abrir mão de Isaías, de Isaac, depois o Senhor reverteu. José teve que abrir mão de Maria. Eles eram jovens, os dois eram castos, tiveram que abrir mão. O que eu tenho que abrir mão, Senhor, na minha vida, para ser inteiramente sua? Tira os meus pecados de estimação, tira os meus vícios, tira tudo, Senhor, que me divide, e não me deixa ser sua. Isso é viver a nossa quaresma, isso é o nosso jejum.
É abrir mão daquilo que em nós está água parada, dando dengue, né? Dando qualquer praga que não presta. Mas nós precisamos de ser água que corre, água viva, gerar vida nos outros. Mas primeiro precisa gerar vida em nós. Então que Nossa Senhora que viveu essa entrega completa a Deus, completa. Nossa Senhora não fez nenhuma restrição ao que Deus quis fazer nela. Por isso ela é um modelo para nós. Vocês olham para Nossa Senhora e falam, é assim que Deus me quer. Ela é a imagem do que Deus quer dos filhos dele. Por isso que a gente tem que andar colada nela igual um carrapato, no manto dela, e falar, me ensina, me deixa entrar na sua escola, e me ensina a amar a Deus, acima de tudo na minha vida, e a servi-lo, e a anunciá-lo com a minha vida, as maravilhas que Ele fez em nós. Aí nós podemos cantar como ela, né? A minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a minha miséria, e Ele fez em mim grandes coisas. Por quê? Porque Ele é poderoso. Ele pode pegar o meu nada e fazer algo espetacular. Que Deus, que por intercessão de Nossa Senhora de São José, nos conceda a graça, nessa quaresma, de uma verdadeira conversão, de forma que a gente possa ser só e unicamente dele, para que a gente possa saciá-lo do desejo que ele tem, que você mate a sede dele, mate a sede do Senhor, dá-me de beber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alguém trouxe a Bíblia? Não? Aprendam a andar com a Bíblia. Aprendam a deixá-la marcada, grifada. Aprendam. Isso alimenta a nossa alma. Aprendam a ter ela nas mãos, né? Nós vamos rever, todo mundo aqui, claro que foi à missa domingo, Lucas, capítulo 6. Todo mundo lembra qual foi o evangelho de domingo? Lembram, mais ou menos? Isto. Então, presta atenção, porque evangelho de Lucas, né, capítulo 7, versículo a partir do 27, a delicadeza de Jesus, quando aqui ele chama os apóstolos para conversar, e a primeira frase que ele diz é assim: eu, porém, vos digo a vós que me escutais. Então ele não fala para todo mundo, ele fala para quem escuta. A vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem aos que vulo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado, será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis também medidos. Palavra da salvação.
Alguém tiver com a Bíblia aberta, escreva: esta é a carta magna da não violência cristã. Esta é a carta magna. Não é porque a não violência do que a gente se entrega ao mal, como já foi interpretado erroneamente quando fala se bater numa face e der a outra. Não é isso. Mas é o que Jesus nos ensina aqui, nós temos que aprender a derrotar o mal com o bem. Então por isso isso aqui é a carta magna, porque isto não é uma... Não vamos fazer isso porque temos estratégias. Não tem estratégia. Isso aqui é um modo de ser do cristão. É o amor, né? Essa é a maior força que existe. Por isso que isso aqui é a carta magna, porque o amor ao inimigo, essa é a grande virada do Evangelho. Essa é a grande chave do Evangelho. Porque na verdade isso aqui não é uma coisa ordinária, uma coisa comum. E Jesus não está nos pedindo uma coisa comum. Jesus está nos pedindo um amor sobrenatural. Porque isso aqui não faz parte de nós. Se alguém me fez o mal, eu já estou programando como é que eu vou retribuir pior. Estou falando mentira? Não estou. Estou esperando ele na curva ali. Eu fico maquinando, né? Igual outro dia ela falou comigo. Eu só penso em como é que ela falava comigo? Eu só estou pensando como é que eu vou dar o troco. Eu vou dar, doutora. Vou. Ela vai, não, daqui a pouco se acalma. Mas eu tenho que vingar. Compreendem? E isso é o que nos move, é isso que Jesus diz. Até os pecadores fazem isso. E vocês, que são filhos do Altíssimo, reagem do mesmo jeito? Onde está a nossa diferença? Então, o convite de Jesus hoje eu trago para vocês a mesma proposta que eles fizeram, Deus Pai fez para Abraão. O que Deus Pai fez para Abraão? O que ele falou para Abraão? Lembra? Nada, né? Já não lembro de nada, né? Coisa extraordinária. Lembra de nada. Deus Pai falou: Abraão, sai da tua terra. Então hoje eu estou dizendo para você: sai de onde você está, vamos dar um passo a mais. Hoje o convite é um passinho a mais. Essa proposta de Jesus, essa é uma conversão completamente silenciosa. Essa conversão que muda o mundo, ela não faz nenhum barulho. É como se estivesse lutando num cabo de guerra, e Jesus chega perto de você e fala: solta o cabo de guerra, faça diferente, reza por aquele que faz mal para você, reza por aquele que te difama, reza por aquele que te traiu, reza, que coisa fácil. Igual ele fez quando ele rezou por nós na cruz, falou: perdoai, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então hoje o convite é para que a gente possa fazer uma transformação silenciosa, porque o que o Evangelho nos traz? Que se a gente amar mais, se a gente despertar uma consciência maior, a gente vai ser curado de tantos males. Para e pensa, o que te traz mais doença? Para e pensa, a raiz disso. Então a consciência é para 3 letras que eu vou trazer para vocês. Eu vou passar do A minúsculo, da apropriação, tudo é meu, a raiz do mundo do mal chama egoísmo. Minha filha, me dá esse outro sapato, você tem 2, só tem 2 pezinhos. Não é meu. Ensina a menina a dividir, né? Já falei isso com vocês, existe uma cultura pagã que acha que a criança nasce boa. Não nasce, criança é má. A filósofa pediatra fala isso, é má. Quem faz a criança ser boa é a educação de vocês. Educar significa eu tiro de dentro o que você tem de bom que está escondido. Criança, o pessoal quase cultua, põe um trono para menino, mentira, não vira um tirano, te mata depois. Isso é real. Educar é um processo de uma vida inteira. Então a primeira coisa é que eu não divido as coisas. Então passa da apropriação, da inveja. Por que você tem esse carro lindo e eu não posso ter? Por que você foi promovido e eu não vou ser promovido? Por que no mesmo emprego você que foi premiado e eu não? E isso destrói, te come, te consome, te faz viver no inferno, porque você está com o olho estrábico olhando a vida do outro. O que você tem com isso? Nada. Não é assim que a gente vive?
Então hoje eu estou convidando a sair do A da apropriação e da inveja para o A maiúsculo do amor ágape, do amor que Jesus nos ensinou a amar. Sem esperar recompensa de nada, fazer o bem somente por fazer, porque somos filhos do Altíssimo. Então a nossa marca tem que ser essa, somos irmãos. Não matamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Isso é um trabalho, dentro de uma mesma família, que luta que é quando vai nascer irmão hoje, os meninos têm que ir para terapia, porque tudo tem ciúme, crise, sofre. Vê se na minha casa, minha mãe pediu permissão para ter menino, vai nascendo, vai cuidando. Eu brinco, como é que todo mundo foi desmamado? Simples, a mãe chegou com outro do hospital, acabou a sua vez, igual a do outro. Gente, ninguém foi para o divã por causa disso. Ponto final, estou te perguntando. Acabou, agora do outro neném, pronto. Vai fazer outra coisa, comer outra coisa, vamos embora. Vida que segue, né? Vida que segue. Então, como que é difícil, mas isso porque tem que começar. Então nós temos que começar a despertar, sair da vida com V minúsculo, para uma vida, uma consciência de um V maiúsculo, que é uma vida eterna. Gente, o dia que a gente tomar consciência, isso é espetacular, que a vida minha não é aqui, que aqui é um pedacinho, é uma gotinha. O tempo que nós temos aqui é muito curto para odiar, é muito curto para fazer o mal. A vida aqui, ela passa igual um fogo, é igual um sopro, porque o que está me destinado é lá. Eu vou voltar para casa, eu vim do amor e volto para o amor. Eu vou voltar para a casa daquele que me espera, que é o meu Pai. Pode imaginar que escândalo vai ser isso? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é extraordinário. São Paulo viu, não deu conta de falar nada além disso, né? São Bento, que foi também vivo, voltou mais lerdo do que já era, acabou, ninguém leva nada. São Bento está muito voado, é claro, viu o céu, voltou, acho que ele não estava nem aqui, eu não falava nada com nada hoje. É uma pena. Levou homem, né? Se tivesse levado mulher, não sabia das coisas. Então, não ia faltar um detalhe daquele céu, não ia sobrar nada, né? Mas levou homem, é diferente. Então, nós temos que começar a tomar essa consciência. E o ser que eu quero falar com vocês, o ser minúsculo, de uma consciência espiritual, que eu digo que a nossa consciência espiritual, eu poderia chamar de ignorância. O que nós sabemos, gente? Nós vamos voltar para a casa do nosso pai, nós sabemos o que de lá? Nada. Por quê? Por quê? Porque não estudamos. A gente não investe na nossa vida espiritual. Não investimos zero. Estou falando alguma mentira? Não. Quanto tempo você medita a palavra de Deus todo dia? Fala, filho, não dá tempo, minha filha, então eu tenho que correr. É porque a gente não acredita de verdade que a gente está voltando para lá. Quando a gente vai fazer passear na Europa, o povo faz os mapas, vê onde é que vai passear, né? Olha tudo, onde é que pega isso, pega aquilo. Nós vamos para o céu, vai viver eternamente, ninguém sabe nada. Presta atenção, está rindo? É sério isso. Mas a gente não pensa, se você tocar no assunto com alguém, você vai falar, você está deprimida, minha filha, está com algum problema? Não, meu filho, isso é uma realidade. E eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Para poder voltar para a casa do meu pai. Como é que eu vou chegar lá? Juninho, não sei nem o nome de ninguém? Posso não. Mas a gente não estuda. Quantos de vocês conhecem uma das obras de Santo Agostinho, que são 3 livros sobre a interpretação dos 150 salmos? Ele analisou um versículo por versículo. Alguém já leu? Ninguém tem? É extraordinário. Extraordinário. Você lê o salmo aqui, vai lá e vê o que ele falou. Fala, Jesus, como é que ele conseguiu ver isso tudo? Eu não consegui nem entender o título, o homem fez isso tudo, não tem condição. Mas a gente vai aprendendo com esses santos, né? Vai aprendendo. São obras. Do primeiro ao último salmo, 150, ele analisa cada salmo, um versículo por versículo. Você fica extasiado, fala, como, gente? Eu não consegui nem entender. Mas se a gente começar a ler, a gente vai aprender. A igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E todos os livros que pertencem à igreja são baratos. Pode comprar. Mas a gente não estuda, não é? Então nós temos que, quando a gente faz essa transformação que eu estou falando com vocês, do amor ágape,
de se abrir a uma vida que é eterna, de uma consciência com C maiúsculo, de uma consciência dessa que nós somos, que é de uma consciência espiritual eterna, né? Atemporal, que nós somos seres celestiais, aquilo que São Paulo falou na segunda leitura de domingo, que é onde ele fala que a gente vai passar do homem terrestre para o homem celeste. Isso é mágica? Não é mágica, é um passinho a mais. Como é que nós vamos fazer isso? Somente pela graça e pela misericórdia de Deus, porque não somos capazes, não somos. O normal nosso é viver o que Jesus falou: não faz isso não, faz diferente, não faz isso não, faz diferente. Então na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, São Paulo fala uma coisa no versículo 5: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Simples, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é isso? Aprender a olhar como Ele olhou, escutar como Ele escutou, falar como Ele falou, amar como Ele amou, andar aqui na terra de uma forma mais suave como Ele andou. Isso é possível? Sim. O que Ele falou aqui no Evangelho? Ele disse para nós: vinde a mim todos vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão ganha o coração dos homens. A humildade é a consciência de que eu sou criatura e que eu sou dependente de Deus. Sem Ele eu não sou nada. Mas é absolutamente nada. Do ponto de vista espiritual, para a gente poder viver isso aqui que Ele falou, se eu não tiver a graça de Deus, eu não saio do lugar. Então, nós vamos dar um passo por dia. Como é que nós podemos começar? Podemos começar amando aquilo, o mais banal que a gente não ama ainda. Fala com ele: deixa eu começar de uma coisa pequenininha. Me ajuda. É um passo de cada vez. Mas a hiena, ela não compara o passo dela com o do leopardo, ok? A andorinha não pode comparar o bater das asas dela com o de uma águia. Então eu não posso comparar meu passo com o seu. Andar junto não é simples. Nós temos que aprender a andar, não comparar os passos, mas não é para ficar parado, é para andar. Porque a graça de Deus vai agir em nós à medida que a gente permitir, se abrir. Se eu não me abrir à graça de Deus, a delicadeza e a fineza de Deus vai te invadir que dia? Nunca. Mas se você falar com Ele: Jesus, eu quero viver aquelas 3 palavrinhas que a Fila falou, eu quero sair da apropriação, da inveja, para o amor ágape. Eu quero entender que a minha vida é eterna, Senhor. É eterna, nós não temos dimensão. O que significa isso, Senhor? Então não me deixa parado nessa miséria que não vai me levar a lugar nenhum. Aliás, me corre o risco de me tirar da vida eterna. Me ajuda a pensar grande, me ajuda a olhar para frente, me ajuda a pensar naquilo que o Senhor sonhou para mim. Me ajuda. Eu não quero ficar fechada, trancada num quarto, com a fechadura pequena, achar que o mundo é isso. Não, me faça abrir, e me faça ver além, me faça entender que o Senhor pode me ajudar a viver a vossa santíssima palavra. Me ajuda a entender isso aqui, me ajuda a transformar o mal em bem no ambiente que eu vivo, dentro da minha casa, com a cunhada, com a sogra, com o genro, sei lá com quantas pessoas que a gente tem que conviver todo dia. Né? Outro dia eu escutei assim: quem trabalha com gente devia receber um auxílio psiquiatra, né? Não é brincadeira, não é assim? Não, eu acho que a gente só tem que rezar mais, pedir a Jesus a graça, né, gente? Porque isso é graça quando eu estou falando com vocês. O que é olhar como Jesus olhou? É botar reparo, é olhar com atenção. Hoje o povo olha e não enxerga.
Olha de verdade para o outro, escuta de verdade aquilo que ele está te dizendo nesse momento. Caminha prestando atenção no seu pé e prestando atenção no caminho que você está andando e para onde esse caminho vai. Preste atenção, nada nós podemos fazer por acaso, nós temos que saber para onde vamos. Então, se eu me disponho a amar, eu tenho que entender que eu estou em construção. Falo, Senhor, eu não sou capaz de viver esse amor. Senhor, mas olha que eu já dei conta de emprestar, sem esperar nada a receber. E Jesus fala, quando alguém pegar alguma coisa sua, esquece. Nada é nosso mesmo, né? Deixa para lá. Se a pessoa quiser retornar, retorna. Nunca cobre do outro. Filó, mas eu emprestei aquele negócio, não vou cobrar. Não, Jesus falou para não cobrar, está escrito aqui. Difícil. Mas Filó, eu quero que o negócio é meu. Não é seu não, larga para lá. Não é fácil. O evangelho não é uma brincadeira. Essa é uma transformação. Então por que eu vou ter esses sentimentos de Jesus? Porque à medida que eu me abro para a graça, é a obra que Ele está fazendo em mim e em cada um de nós. Jesus vai nos trabalhando. Ela fala, não, minha filha, isso aqui não, vou melhorar. Igual a reforma de casa. Ele vai tirando as coisinhas que não servem, né? Todo dia que você comungar, você vai com Ele, vai tirando aquilo que não serve. Vai melhorando, Senhor. Vai melhorando a sua obra, que nós sujamos ela inteira com pecado. Me ajuda a ter uma consciência aberta. Não me deixa fechado. Então, na verdade, quando eu estou falando com vocês, aprender a amar, aprender a falar, né? Quanta tragédia, porque a gente falou mal, né? Falou mal no sentido de que eu tenho que aprender a ver com quem eu estou falando, o que eu estou falando e como eu estou falando. Quanta morte já deu por isso? Quanta inimizade já deu por isso? Não é? Então eu preciso aprender a me comunicar. Por isso que na outra vez eu falei com vocês que a gente tem que aprender a rezar antes de fazer todas as coisas. Porque Jesus tem que nos ajudar a como me comunicar. Então se eu aprendo a fazer todas essas coisas, isso é o que se chama teologia do instante. Eu tenho que aprender a viver tudo que eu estou vivendo somente agora. Porque eu só tenho esse instante para viver o amor de Deus. Eu só tenho esse instante para perdoar. Eu só tenho esse instante para acolher o outro. Eu só tenho esse instante para poder avaliar o que aconteceu e falar com Ele, me dá a graça de rezar por essa pessoa, por essa situação. Me dê a graça de entender que Ele é meu irmão. Me dá a graça de ter paciência com Ele, porque quando eu penso na paciência que só tem comigo, eu falo, melhor eu ter paciência com o outro. A pessoa já podia ter desistido de mim há quanto tempo? E o Senhor não foi embora. Isso faz a gente chorar. Porque o Senhor morreu por mim enquanto a gente ainda era pecador demais de seu inimigo. Como é que eu posso fazer isso agora? Quando Ele fala aqui, sede misericordiosos como seu Pai é, não julgueis para não ser julgados. Então Ele fala assim, você pode julgar o ato, ok? Então eu posso falar, você não pode matar. Se você matou, eu falo, o ato foi errado. Eu não posso julgar aquele que matou, porque essa alma pertence a quem? A Deus. E se a gente se avaliar, né, gente? Eu falo com Jesus, a sua misericórdia na minha vida é tão grande que se o Senhor não tivesse sido muito misericordioso, eu tinha matado um bocado de gente. Eu já descobri que eu posso matar. A ira te faz matar. Você pega uma situação difícil, você pode matar. Igual uma mãe que pegou a filha sendo estuprada pelo pai e matou ele. Ela estava errada? Não, mas ela foi julgada, condenada. Mas ela defendeu uma criança de 3 anos de idade. Mas a gente pode matar numa situação. Então é por isso que eu não tenho o direito eu não posso condenar alguém por um ato. Eu não posso definir alguém por um ato. Por isso que só Deus pode julgar. Então por isso que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então eu não posso te fechar numa situação, mas eu tenho que me abrir às possibilidades. Eu tive uma oportunidade há uns anos atrás de ir numa penitenciária na época do Natal. Essa aqui de Nova Lima, onde os presos ficam sem guarda. Fui lá rezar com eles, conversar com eles, entrar na cela e me trancar lá com eles, para poder entender o que é ficar preso, né?
Foi uma experiência muito boa, conversamos demais, lugar limpinho, arrumado, e eles têm a parte de marcenaria lá, ele tem todas as armas para matar qualquer um lá. Foi tão interessante a nossa conversa, a nossa oração, e o arrependimento e o sofrimento deles, eles já estavam sendo preparados para daqui a pouco ir embora. E eu dizia, não posso fechar você e te condenar por esse ato. O ato foi errado, mas você é mais do que isso, que é meu irmão, filho de Deus. E depois, para encerrar, eles que me puseram na roda e foram rezar por mim. E dançar e cantar, celebrar a vida. Então a gente não pode fechar o outro naquilo, mas ser misericordioso como nosso Pai é misericordioso. Quem pediu isso foi Jesus, né? E ele fala, perdoa, né? Quantas pessoas estão vivendo um coração pesado, duro, fechado, por mágoa, por rancor, por ressentimento? Bobagem, bobagem. Depois que passar o momento da raiva, que você vai trabalhar esse luto, fala com Jesus, tira isso de mim, sabe por quê? Isso é igual a bomba de infusão gotejando ódio em mim para me ter um câncer, bobagem. E diante do Senhor, na hora que eu morrer e chegar diante do Senhor, isso só vai servir para me atrapalhar. Pensa nisso. Tudo que me acontece, eu penso na hora da morte. Eu falo, deixa eu ver qual o peso que eu vou dar para essa situação. Se ela for me dar uns anos de purgatório, eu falo, obrigado, não quero. Porque eu tenho pressa de ir para o céu. Me atrapalhar, não, obrigado. Então, o que Jesus mandou fazer? Vão pedir a Ele a graça de eu conseguir fazer. Isso é maravilhoso. Senhor, me dá a graça desse instante, de eu fazer o que eu estiver fazendo com a intensidade, de que eu estou na sua santíssima presença. Então eu tenho que viver esse momento em justiça, em santidade, porque o Senhor é o meu Pai, é o modelo de santidade para mim. Me ajuda a fazer bem, me ajuda a colher bem, me ajuda a cuidar do outro bem, me ajuda a fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo, mas não fica prestando atenção se vai ser retribuído ou não, larga para lá. Só tem um que tem que ver o que você faz, quem é? É ele, só isso. A única pessoa que tem que ver o que a gente faz, mas ninguém tem que ver. Então vamos aprender a desapegar dessas coisas aqui, que não nos levam a lugar nenhum. Então essa consciência, o dia que a gente tiver essa consciência, isso é para que a gente possa ser curado, salvo, divinizado. O dia que a gente aprender isso, Senhor, me ensina a amar, me dar essa consciência espiritual, uma consciência de que eu sou eterna, sou sua filha, seu filho, amado, sonhado, esperado no céu. Pensa nisso. Então eu tenho que ter uma vida aqui coerente com isso. Eu não quero ser igual a Adão, um homem terrestre, não. Eu quero refletir a imagem do homem celeste. Como é que nós vamos refletir isso? Com a ajuda de Deus. Então a partir de amanhã nós já vamos pensar, levantar um passo de cada vez. Como é que eu vou viver essa carta magna? Tudo de uma vez, só Jesus. Um passo de cada vez. Mas eu não posso ficar parado. Então nós vamos pedir a Ele essa graça e pensar como é que a gente vive de passo em passo, bem devagar, de acordo com o que eu dou conta de andar, sabendo que quem me dá a graça é um só, é Jesus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode transformar meu coração, o meu olhar, a minha audição. Só Ele pode fazer isso. Porque é Ele. Eu tenho que viver isso numa confiança e no abandono incondicional. Como é que eu vou viver isso? Confiando e me abandonando ao único que faz com que cada um de nós possa ser aquilo que somos. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja exatamente aquilo que um dia Ele sonhou. Aonde estamos é o que nós estamos permitindo a Ele fazer. Mas se a gente for abrindo um passinho de cada vez, o Senhor vai conseguir fazer em nós a obra tão desejada, tão esperada, que pode consolar o coração dele. Então guardem essas coisas de hoje, essa carta magna, que vai nos dar um caminho maravilhoso, e que nós temos que ter um passo de cada vez, para sair do homem terrestre para o homem espiritual. É o A, o V e o C. E que Deus nos ajude
um passinho de cada vez. Peça a Ele, me ajude, porque sem mim, vocês cantaram isso antes de eu começar. Sem mim, nada posso fazer. Que Nossa Senhora, que compreendeu isso de um jeito único, que não teve medo de se entregar, de confiar, de abandonar, nos ajude a viver isso. E queria convidá-los, porque sábado é o primeiro sábado do mês, nós vamos estar aqui 8h30 em oração, conforme Nossa Senhora pediu, rezar o terço, tem missa, tem padre para confessar, e terça-feira Jesus pediu a devoção à Sagrada Face, e Ele pediu que começasse na terça-feira de Carnaval. Então nós estamos fazendo a novena, e estaremos aqui para rezar, para lembrar a quem não conhece a história, contar para vocês, estarmos aqui para rezar na terça-feira às 15 horas. Então quem quiser nos dar a honra de estar aqui, vai ser um prazer a gente poder rezar junto. Que Deus os abençoe, porque na outra terça nós vamos estar só às 15h, porque é terça de Carnaval. Mas na outra, a gente se encontra. Deus abençoe a cada um e um bom feliz. Mas o que a gente precisa entender, que acreditar em Jesus, não é só para a nossa vida, que um dia, por a ressurreição, que vai acontecer depois da nossa morte, né? Nós temos uma vida que acontece antes da morte, né? Nós estamos aqui inseridos numa vida antes, né? Então, como é que a gente conduz a nossa vida a partir da nossa fé, né? Porque Jesus não ressuscitou apenas para que a memória dele ficasse viva no coração dos discípulos, de forma alguma, né? Jesus ressuscitou para que cada um de nós, né, para que Ele pudesse viver em cada um de nós, e para que a alegria de viver a eternidade, a gente começasse a saborear agora. O que é uma vida junto de Deus, né? Porque isso que é a eternidade, vivermos com Ele, né? Na pessoa dele. Então é Jesus que quer viver na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, né? Então a Páscoa, ela não é só um momento único, é um fato que mudou a história, a minha história, nossa história, né? Mudou tudo, né? Esse é o ponto central da nossa fé, é Jesus, essa história que Jesus ressuscitou, né? Imagina esses discípulos que viveram com Ele, que viram os milagres, que partilharam a doçura de Jesus, de conversar com Ele, de ser acolhido por Ele, de ser perdoado por Ele, dele consolar, né? Quantos que eles viram chorando, Ele consolou, enxugou as lágrimas, pôs no colo, deve ter dado gargalhadas deliciosas, comeu com Ele, dormiram com Ele. De repente Ele morre, passa por aquela atrocidade, vê Ele morto nos braços de Nossa Senhora, só João viu, enterram Ele, ficam desorientados, perderam o mestre. E aí no dia seguinte as mulheres vão ao sepulcro. E se vocês leem Mateus, a Madalena tinha uma preocupação, porque tinha o túmulo e tinha aquela pedra. O dia que vocês forem lá em Jerusalém, vocês vão ver o túmulo dele, vocês vão ver que tinha aquela pedra, um peso. Ela pensava, quem é que vai abrir aquilo lá para nós? Quem vai rolar a pedra? Quem vai rolar a pedra? Eu fico pensando hoje, nós, 20 séculos, né? Quantas mil homilias? Mais de 2.000 homilias. Vigílias, né? Mais de 2.000 vigílias de Páscoa. Quanto tempo passou? Nós não vimos Jesus. Nossos olhos não o viram, nós não o pegamos. Todas as testemunhas que nos contaram já morreram. E com esse tempo todo, é como se Jesus fosse ficando distante, e uma pedra foi se formando, e ela foi ficando pesada, e hoje tem uma pedra que precisa ser rolada. Ela foi ficando densa, pesada. Essa pedra que hoje precisa ser rolada é a pedra do nosso coração. Porque hoje, para nós, ouvir que Jesus ressuscitou pode não fazer a menor diferença. Não nos emociona mais. Não nos faz chorar. Não nos faz tremer. Nós caímos na rotina. Nós não vivemos a fé no fervor que precisa viver. Nós entramos no conformismo. Nós até vivemos numa assídia, a gente nem tem mais desejo de Deus. Aliás, a gente nem sabe que tem desejo. Eu tenho desejo de Deus? Sinto falta, a gente nem percebe que tem falta de Deus.
Então esse Jesus, essa ressurreição consegue ter ressonância na minha vida, na sua vida. Porque eu vivo uma religião da rotina. Não me emociona alguém dizer Jesus ressuscitou. Nós podemos cantar o aleluia. Fala aleluia, aleluia. Morto, tudo morto. Não choramos mais com essa emoção. Isso não muda a minha história. Porque na verdade nós estamos vivendo uma religião morta. É aquilo que os anjos falaram para as mulheres. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? É o que diz para nós. Por que vocês continuam vivendo, de uma forma, a religião de vocês, como uma mesmice que nem muda a sua história, a sua vida, nem você consegue contagiar o ambiente onde você está. Porque não faz diferença. Jesus não é algo que move a sua vida. Não é Ele a razão da sua vida, não é Ele o grande amor da sua vida. Não é Ele aquela energia que te põe de pé. Então hoje, aonde que você encontra Jesus vivo? Aonde você encosta nele? Você pega nele, vivo. O mesmo Jesus que andou na Galileia, que levantou Lázaro na Eucaristia, muito bem. Pena que todo mundo respondeu. Está vendo? Com a mesma certeza. O dia que a gente acreditar que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade no altar, vocês podem imaginar a fila que vai ter lá fora? Mas não cremos. Eu nem creio que ele está vivo ali, ó. Senão qual problema teríamos? Ir lá conversar com ele. Não cremos. Não cremos de verdade. Que o dia que acreditar de verdade, sua vida será transformada. A gente não acredita que quando eu recebo Jesus, eu recebo uma vida, que eu comungo um Cristo vivo, que me dá vigor para dar conta das duras provações da vida, porque não é fácil. Tem hora que a vida bate com força. Como é que eu fico de pé somente pela força dele, que é o meu sustento? Fala, de pé, estou aqui do lado. É Ele que nos dá a alegria da vida, nos dá a esperança, porque primeiro nós já sabemos que a morte não tem a última palavra. Já sabemos que a morte terá uma sequência com Ele. Nós vamos vê-lo, nós vamos poder dar um abraço nele, nós vamos poder dar uma continuidade e não morreremos, viveremos, porque não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Mas enquanto eu caminho aqui, eu tenho que me alimentar, Ele que me perdoa os pecados, Ele que sustenta, Ele que me dá vigor mesmo, e Ele que me dá alegria, Ele que me mostra o caminho e fala, não tenha medo, sou eu. Então não fica mole, fica firme, sustente na vida. Mas Jesus, nós estamos inseridos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então não é fácil. Nós cremos em Deus e hoje cada vez um grupo menorzinho. Hoje é tão interessante, hoje quase que a gente tem que explicar para o povo o que a gente crê. Né? Antigamente o povo tinha que explicar porque era ateu, hoje em dia a gente tem que explicar porque crê. Inverteu, né? Hoje o bacana, o chique, o moderno é ser ateu. E hoje eu vejo e lembro muito, que há muitos anos atrás, quando eu escutava Jesus falando, será que quando eu voltar vai ter fé no mundo? Eu falava, não Jesus, mas isso é muito exagerado, claro. Hoje eu penso, será que vai ter fé mesmo? Hoje eu já entendo isso, porque realmente, cada vez menos, você vê o povo, que as pessoas, o fato de Jesus existir não faz diferença na vida. Porque se eu creio nele, se eu creio como o Senhor da minha vida, se eu passo a entender que Jesus a cada Eucaristia restaura a minha dignidade e fala de pé porque você é filho de Deus, então você tem que andar com a dignidade daquilo que eu te mostrei que você é. Então como é que eu posso viver aqui, inserido nesse mundo, não pertencer a esse mundo, mas tenho que viver aqui? E eu tenho que dar testemunho, porque o mundo te olha e fala, se ela acredita em Deus, como é que ela vive? Como é que é o seu comportamento que você crê? Como é que é o seu comportamento? Como é que você é o comportamento de luz? No lugar que o povo está matando uns aos outros. Matando na inveja, matando porque eu quero subir acima do outro, que acha que é melhor do que eu, não tem certeza que é melhor do que o outro, que ganha um cargo de gerência e acha que é o dono do mundo, né? O ensino do pequeno poder, né? Tudo que Jesus ensinou. Então como é que eu consigo no mundo colocar os valores daquele que é o Senhor da minha vida e me deu os valores e eu creio nele?
Como que eu vou viver isso? Como é que eu vou me convertendo a cada dia e levando ele no ambiente aonde eu estou? Você imagina, eu estou lá na ciência, né? Que é um desafio, né? E aonde que a fé é uma coisa, a ciência é outra. A fé não precisa da ciência, a ciência não precisa da fé. Quem precisa das duas coisas é o homem, são as duas asas que a gente voa. A entender que nós humanos, né, nós seres humanos, somos feitos além da carne, há dentro de nós uma alma, que Jesus veio revelar, que nos sustenta. Né? E é isso que vamos apresentar no Pai. É a alma que carrega o corpo. Então hoje eu cuido do corpo, eu faço ginástica, tenho que fazer, tenho que me alimentar das melhores coisas, tenho que fazer tudo, mas eu não sustento e não cuido da minha alma. E aí eu vivo desanimada, porque eu perdi o ânima, que é a força de Deus. Então como é que hoje, né? Como que hoje eu posso sustentar tudo isso? E é duro porque as pessoas não têm essa consciência, mas nem nós despertamos para ela. Eu tenho que levar Jesus a sério. Jesus não é uma ilusão, Ele é real e Ele é vivo. Mas é tão interessante que não adianta para você acreditar e viver isso, o seu caminho não é o meu. Para que você entenda que Jesus veio, morreu por você e ressuscitou e está vivo, esse caminho é seu. Você tem que entender que Jesus está vivo. E você tem que fazer a experiência de vê-lo. A questão é eu querer ter essa experiência. A experiência de entender que Jesus participa da minha vida se eu quiser. Que Jesus é vivo. Né? Jesus não está morto. O túmulo não deu conta dele. Aquele que é o Senhor da vida não podia estar contido no túmulo. Ele foi à terra, né? Foi lá onde é que os justos aguardavam e levou o povo para o céu. Mas hoje, Ele quer fazer parte da sua história. Mas para Ele fazer parte da sua história, nós temos que entender algumas coisas, né? Porque a partir de tudo disso, a gente começa a entender que a vida tem sentido, né? Que a nossa existência não é um nada, mas que cada um de nós só existe porque é um sonho de amor sonhado. Você já conseguiu compreender isso? Que você só existe porque você foi sonhado, amado, por isso existe, por isso está aqui. Até a gente despertar essa consciência, às vezes a gente anda assim às vezes até meio entristecido, achar que a vida não tem sentido. É que a gente foi criado, já falei isso com vocês mais de uma vez, o projeto de Deus, quando Ele nos criou, é uma coisa tão grande, o nosso coração é tão estreitinho, que não consegue entender a dimensão disso, é grande demais, é um projeto de uma eternidade. Ele nos criou para viver com Ele eternamente, a gente não tem noção do que significa isso. O lugar é algo que, imagina o que é ser convidado para uma vida que não tem fim. Nós não temos dimensão, o que significa isso, né? Um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, mas que até eu chegar lá, eu posso viver aqui na alegria de uma presença de um Deus que caminha comigo. É isso que o mundo deseja e não sabe. O que você deseja? Eu desejo viver nessa alegria, porque eu tenho consciência de uma presença. Então mesmo na dor, né? Mesmo no sofrimento, a gente é capaz de permanecer de pé, porque eu sei que eu não estou só. Mesmo na noite mais escura, na noite da provação, essa consciência que eu não caminho sozinha. E que quando alguém te perguntar qual é a razão de você ser assim, responda. Já ouviu falar em Jesus? É o Senhor de todas as coisas, Ele é real. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Isso tem uma força absurda. Isso tem uma força que te põe de pé a cada manhã. Quando você entende que você é um projeto de Deus, um sonho dEle. Hoje eu falava isso com 2 adolescentes no consultório. Você tem consciência que mais do que assistir a internet, mais do que reduzir a sua vida a esse pouquinho, você foi criado para algo muito maior do que você imagina? Nós não fomos criados só para crescer, casar, ter uma profissão, ter menino, criar os meninos, ficar velho e morrer, não. Qual é o projeto de Deus na sua vida? Como é que você revela isso? Com que alegria você caminha, a cada dia vivendo uma aventura na presença de um Deus vivo, fala: Jesus, bom dia, vão comigo.
no seu trabalho. Faça com que eu entenda que a minha vida tem uma dimensão maior. Comece a compreender isso, olhar isso, vocês vão ficar impressionados. Comece a entender o que é a sua vida sob o olhar de Deus. Sobre o que é que Ele quer de mim. Até o dia que encerrar. Preste atenção e peça a Ele a graça de viver o dia sob o comando dEle. E olhe, cada coisa que você fizer, você fala com Ele, é assim que é para ser feito? Era isso que o Senhor desejava? Outro dia eu até comentei aqui, que tem uma palavra que Jesus falou na Bíblia, falou na hora da morte, uma das palavras que eu lembro muito, que é tudo está consumado. Eu lembro disso à noite, e eu penso, tudo está consumado hoje? Será que hoje eu consegui viver a vontade de Deus inteiramente como era para se viver? Ou eu vivi a vontade dEle à parte? Ele queria uma coisa e eu fiz outra. Porque às vezes a gente termina o dia insatisfeito, inquieto, o coração inquieto, a cabeça pensando uma coisa, o coração em outra, agitado, preocupado, angustiado. Fala, por causa de que vocês estão nessa agitação? Por que está nessa agitação? Tudo que é de Deus não te agita. Tudo que é de Deus não te angustia. Tudo que é de Deus gera paz. Se você está vivendo um movimento agitado no seu coração, não pertence a Deus. Então, ter essa experiência de viver, a partir de agora, uma vida de fé verdadeira, aquela fé que muda a sua história, que você passa a tomar atitude na sua vida por causa dEle, e entender que Ele é a razão, o amor e a luz da sua vida, e que por causa dEle, as suas opções mudam, tudo muda a partir dEle. E é tão apaixonante essa caminhada com Ele, mas é tão apaixonante, porque Jesus nos espera. Ele não te exige nem cobra. Nós podemos andar com Ele até o final da nossa vida sem nem olhar para a cara dEle. E Ele não vai te cobrar. Não vai. Mas Ele fica de olho, se você der uma brecha, Ele entra. Ele fica doidinho para entrar. Para dar palpite, para participar. E andar com Ele é algo escandalosamente bom. Imagina o que é poder caminhar com o Senhor da terra e do céu, o Senhor do tempo, aquele que é o Senhor da sua vida. O dia que vocês entenderem isso, poder viver isso, você vê que a primeira coisa que você não tem na vida é angústia, ansiedade, pois você tem Deus com você, qual é o problema? Qual é a agonia? Se tudo eu falo com Ele. Fala, Jesus, o senhor viu isso? O senhor prestou atenção nisso? Porque às vezes ficou disperso, né? Homem, né? Eu falo, às vezes você ficou disperso. Às vezes não prestou atenção. Se precisar, eu repito o acontecimento. Porque às vezes dispersa, né? Homem às vezes é meio disperso. Eu falo, Jesus, o senhor prestou atenção nisso, querido? Porque eu queria saber a opinião. Né? Porque vai perder um detalhe, né? O detalhe pode ser crucial. Então a gente conversar com Ele, entregar seu coração, às vezes só chorar com Ele, rir com Ele de um caso interessante. Fala, só viu aquilo? O que o senhor acha daquilo? Conversa com Ele, faça dele seu maior amigo, testemunhe isso, ajude o outro a se aquietar, ajude o outro a se lembrar que ele é filho, que as pessoas esqueceram disso. Nessa loucura do mundo, o povo esqueceu que é filho. O povo esqueceu que tem um ombro que você pode encostar. O povo esqueceu que tem um peito que você pode ser amparado. O povo esqueceu que pode ser abraçado. E que Ele vai falar assim, não tenhais medo, sou eu. Você de morrer. Você escutar uma frase dessa é de bambear. Não tenhais medo. E quantas coisas na sua vida você está paralisado porque você tem medo? Filó, mas andar com Jesus vai exigir um monte de coisa. Vai mesmo. Vai mesmo. Depois eu ando com Ele. Que eu não posso comprometer o nome dEle. Mas nós vamos cair várias vezes. O que você aprendeu quando Jesus carregava a cruz? Ele ensinou uma coisa. Jesus caiu quantas vezes? O que é que Ele quer nos ensinar? Precisa de força na vida? Não, precisa de quê? Paciência. Guardem isso. Filó, a cruz está pesada. Você precisa de força? Não. Sempre terá um sirineu para te ajudar. Muitas vezes o sirineu é ele mesmo. Mas a gente precisa de paciência. Porque às vezes na hora da tribulação a gente não tem paciência.
A gente fala, mas está demorando demais, isso não acaba, Deus me esqueceu. Ele caiu 3 vezes, para mostrar a nossa fragilidade. Somos frágeis, a gente cai, mas quem nos carrega, quem nos ajuda? É Ele. Paciência, minha filha, vai acabar ali, ó. Mas por enquanto tem uns passos, e é Ele que nós vamos precisar de dar. Então é interessante a gente aprender com o lado humano dele, né? Aprender com o lado humano. Muitas vezes a gente grita como ele na cruz: por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Vocês acham de verdade que um pai abandona um filho? Não abandona. Deus não abandonou. A resposta dele foi a ressurreição. Você acha que Deus vai abandonar qualquer um de nós, filhos dele? Não vai. Filho, não estou enxergando nada, não tem problema não, Deus está vendo. Isso é que importa. A gente não precisa enxergar nada, não enxerga mesmo. Nem com os olhos enxerga, você imagina. Filho, não estou vendo nada, nem eu, minha filha, mas Deus está vendo. Esse problema terá uma solução. Deus mostra. O que nós precisamos de aprender? A calar, a treinar a ouvir, a aprender a rezar. A nossa caminhada com Jesus, ela não é um milagre, ela é um contínuo. Todos os dias eu tenho que me dispor a rezar. Todos os dias, se eu pudesse, eu punho vocês na Eucaristia. Se eu pudesse, eu punho todo mundo para comungar todo dia. Pois é o alimento da alma, é a força que me sustenta. É a alegria da minha alma, não é? É aquela delícia saber que eu estou recebendo Jesus vivo. Não consigo compreender, a dimensão é grande demais. Mas eu sei que é Ele que eu falo, vão, querido, trabalhar. E sei que a partir dali eu não estou sozinha. É isso que dá sustentação para a nossa história, que dá sentido na nossa história, que a gente dá conta de viver qualquer coisa, porque é por Ele, é com Ele e nele, e para Ele. E para Ele. Somente porque por Ele tudo. Aí a sua vida tem um sabor diferente. Aí a sua fé tem uma outra alegria. Eu venho à missa não porque eu sou obrigado, mas é porque cada celebração eucarística, o resumo o tríduo, quinta, sexta e sábado, a gente celebra todo dia de novo na missa, sabiam disso? De novo, em cada missa, eu volto outra vez ao Calvário e celebramos de novo a morte de Jesus, não cruenta por nós. Todos os dias é tudo igual, se celebra. Mas eu vou lá para colocar no altar os meus pecados, as minhas alegrias, as minhas tristezas, pedir a Ele uma situação difícil, falar, vão comigo, dá sentido à minha vida, não me deixa perder tempo, Jesus. Só tinha um projeto, me ajuda a cumprir. Me ajuda a cumprir, porque daqui a pouco você me chama, vamos embora. Mas eu não quero olhar para a minha vida e falar, não sabia que era para ter feito isso. Fala, Jesus, eu não quero passar o largo da minha vida. Não quero. Ontem eu recebi uma mãezinha no consultório, sofrida. O filhinho está internado no CTI, ela foi. Gerar um filho, não levar o filho para casa é difícil, né? Sofrido. Ela chorava. E eu conversava com ela, ela falou, doutora Filó, então não vai ter? Eu não vou saber por quê que o bebê veio com tantos detalhes para serem corrigidos. Falei, não. Agora não. Mas um dia, quando o Senhor te chamar de volta para casa, quando Ele te puser no colo como filho dEle, a filha querida, que Ele te puser no colo, que Ele te fizer ver a sua vida, e vai falar, isso foi por tudo isso. E você verá o que isso representou na sua vida. Por enquanto, apenas peça colo e confia. Sem medo, porque Deus sempre nos precede em tudo. Essas experiências é que eu digo para vocês, que são experiências de um Deus vivo. É isso que vocês têm que experimentar para que a fé de vocês, de verdade, ela seja contagiosa. Igual vírus. Vírus não contagia porque você ouviu dizer. Vírus contagia porque você entrou em contato com ele. Nós temos que fazer igual Madalena, nós temos que entrar em contato com o único homem que transforma a nossa história. Que vira a nossa vida do avesso, é o nosso encontro com Jesus. Cada um de nós tem que permitir ser olhado por Ele. Nós não podemos desviar os olhos quando Ele olhar para nós. A gente tem que deixar Ele perceber a nossa miséria, a nossa fragilidade, se entregar a Ele, não ter medo de ser amado por Ele. Não ter medo. Deixa Jesus te amar. Faça essa experiência de, repita para você, eu sou amada. Eu tenho um Deus que me ama e que quer escrever comigo uma história.
É uma história de amor. Deixa Ele te conduzir. Não tenha medo. Se entregue. E descubra uma coisa que eu vou dizer com vocês. Andar com Jesus é uma aventura única. Tem nenhum dia que repete. Porque Ele é criativo. Olha que eu faço o mesmo trajeto todos os dias. Cada dia. É uma história. Porque Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Faça a sua vida ter sentido. Faça a sua história valer. Busque as pessoas para Ele. Leve a alegria de pertencer a um Deus. Aqueles que estão ali entristecidos, achando a vida sem sentido, tomando tanto de antidepressivo. Leva o melhor antidepressivo que existe no mundo. Chama Jesus. Né? Conte para eles: menina, você sabia que a sua história foi uma história sonhada antes da criação do mundo por um Deus Todo-Poderoso, que nos criou, trouxe o Filho dele aqui, porque a gente já tinha perdido a chance de voltar para o paraíso? E Deus Pai fala isso para Catarina de Siena. Catarina, sabia que vocês não podiam mais voltar para casa, né, Catarina? Ela falou: sabia não, senhor, podia não. Aí eu fiz uma ponte, e a ponte é a cruz do Senhor. Suba nela. Cuidado com o rio que passa embaixo, que é o rio do pecado. Sobe na cruz, Catarina, e anda nela. Um dia eu vou falar para você sobre os 3 graus de amor que Deus Pai ensina. O nível de amor ao nível dos pés de Jesus, ao nível do coração de Jesus, ao nível dos lábios de Jesus. Isso é o tanto que a gente precisa crescer no amor, né? Andar com Jesus é andar no amor. Aprender a amá-lo. Primeiro aprender a ser amada. Aprender a amá-lo e aprender a amar uns aos outros. O dia que a gente entender essa regra, nós vamos dar testemunho dele aonde a gente estiver. É isso que é viver a ressurreição. É isso que é entender que é a Páscoa, né? É a vida nossa transformada para sempre. Se quisermos. Se tivermos a ousadia de tirar essa pedra da indiferença, do conformismo, da rotina, de uma fé que não contagia ninguém, de uma religião morta. Eu quero uma religião que ponha fogo no mundo. Eu quero que as pessoas se inflamem a hora que escutam o nome de Jesus. Né? Quando eu falo aqui com vocês, eu quase derreto. É disso que eu desejo, né? Que vocês sejam queimados. Que sintam um calor que você queima de ponta a ponta. É de um Deus que queima e não te consome. É isso que eu desejo para vocês. Né? Alegria da pertença. Alegria de levantar de manhã para saber que nós vamos levantar apenas para cumprir a vontade de um Deus que é o seu Pai. Pode ser que o dia termine aquele, pode ser o último dia da sua vida. Mas caminhar com alegria, nada aquele bando de hiena que só reclama de qualquer temperatura, de qualquer trabalho, de qualquer coisa. Mas é a alegria de ser convidado à vida. E de que qualquer problema que acontecer, fala: pera que eu vou conversar com Jesus, vou conversar com o chefe. Vou ali saber qual é a opinião dele. E deixar, filho, mas como é que eu vou saber que ele resolve? Qual que é a opinião dele? Deus não tem opinião, né, gente? Deus sabe. Ele não acha, ele sabe, né? Guarde uma coisa, se eu vou lá conversar com ele, fala: Jesus, deixa eu te contar um caso. Isso assim é para fazer o quê? Me ajuda nisso, me ilumina. Eu sempre vou lá levar alguma coisa para ele, né? Aí conversa com ele. Fala: então tá, a partir de agora, o caso é dele, né? Não entreguei para ele? Então tudo que acontecer a partir de agora foi ele que arrumou. Vocês vão ficar impressionados. É cada solução que você fala: uau! Que escândalo, menino. Só você para pensar nisso, que é Deus, né? Então essas coisas a gente tem que viver. Vocês têm que viver isso. Essa fé é uma fé que vai contagiar. Por quê? Porque Jesus está vivo. Tem gente que está achando que ele está lá na sexta-feira da paixão, já saiu, graças a Deus. Senão a gente não estava aqui de pé. Entender que só estamos aqui pela graça dele, que é o amor dele que nos sustenta. E que para amanhã eu não preciso ter medo. Né? E quando o marido fala: filho, mas o que vai ser? Fala: eu sei não, Jesus sabe. E mas o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, Jesus vai fazer. Mas eu tenho certeza que Ele fará. Mas por quê? Por causa do amor. O que você pode atestar isso? Porque Ele morreu por amor a cada um de nós, um amor que transborda. Então por que Ele vai me dar o melhor? Porque Ele me ama. É isso que vocês têm que responder. E é isso que vocês não podem bambear as pernas quando alguma coisa acontecer. É esse testemunho que o mundo espera quando você perder alguém. Você permaneça de pé. É isso. Né? Quando eu tive a graça de estar diante do meu pai, quando morria, 3 horas rezando com ele, desligando os remédios dele. Falando com ele: não tenha medo, pai, só vai encontrar com o seu pai, o nosso pai. Não tenha medo. Não é o padrasto, é um pai.
E você não se preocupar, não, que eu vou te achar depois. É uma questão de tempo, você só está aí na frente. Por quê? Porque a vida é eterna. Jesus não ia atravessar o universo para vir nos contar uma abobrinha. Eu acho que isso tem que nos encher de alegria. É uma alegria indizível. É algo que nos coloca fora do ar. Saber que a morte não tem a última palavra. Que somos convidados a uma eternidade. Isso talvez não tenha dimensão para vocês, mas para mim que lido com morte, que estou lá do lado das crianças na hora da morte, poder dizer a elas, até breve, vou te ver. Até breve, vou encontrar com vocês tudo na casa do Pai. E dizer aos pais, você o verá. Né? É a fé que mantém eles de pé e eu de pé, porque senão não dava conta. Não vai dar conta. Tem 32 anos de CTI. Né? Quantos meninos já morreram comigo? Quantos eu já batizei? Né? Então, é na fé, na certeza. Que a hora que você ri, chora com uma mãe, você ri para outra. Porque o mistério do sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Não estamos aqui para explicar, mas para acolher. É isso que é para viver, Senhor? Vamos viver com fé, com esperança e na sua santíssima presença. Então a gente tem que pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Eu pedi muito a ela, sábado de manhã, sábado, depois da semana, da sexta-feira da Paixão, chama-se Sábado Santo. Vocês sabem disso? É o sábado da esperança. E que Nossa Senhora, pode imaginar como é que ela viveu? Jesus morto, José estava morto, os discípulos tinham sumido. Ela estava sozinha, com a promessa de Gabriel. O reino dele não terá fim. Nada escrito, documentado em cartório. Só ela escutou. Louca, né? E ela no silêncio. Então eu fui meditar. E eu fiquei uma parte da minha manhã fazendo companhia para ela. Meu marido quase morreu de ir. Onde você vai fazer companhia para Nossa Senhora que ela está sozinha? Louca, né? Não, vim fazer companhia para ela. E fui ficar com ela. E eu pedi a ela 3 coisas. Me dê a consolação da mente, a consolação do coração e a consolação da vida. Me dê a força necessária nos momentos que a vida for difícil, não ficar doida. Porque ficar doida é tão fácil. Às vezes a linha é muito fina entre a saúde mental, de eu ser normal e ficar doida. Então eu falo com ela, me ajuda a ter esse equilíbrio que a senhora teve diante da dor. A senhora não desesperou, a senhora esperou. A senhora não xingou os discípulos. A senhora não matou os guardas. A senhora esperou. Uma fé inabalável. Falei com ela, me ajuda a ter um equilíbrio mental. Um coração que dá conta de sustentar, de guardar as palavras de Deus e ter uma fé que mesmo ter a esperança contra toda esperança. Fala, não tem jeito. Eu falo, mas a última palavra não foi dita, que é dita do Pai. Ter esse equilíbrio diante do sofrimento e esperar, né? O equilíbrio da vida diante da dor, isso não é uma brincadeira. Pedi muito a ela, fala, me ajuda a ter isto e ajudar os irmãos, porque se a gente aprende e se a gente dá conta, a gente ajuda uns aos outros a falar de pé, como ela ficou. Aquela graça que nos sustenta no momento que você fala, eu não vou dar conta. A gente é envolvido por uma graça que você fala, como é que eu dei conta? Eu achava que eu nunca ia dar conta de perder pai e mãe. Mãe, graças a Deus, ainda tenho. Mas eu achava que eu não ia dar conta de perder meu pai. Quando que eu imaginei que eu ia ficar com ele de mão dada, falando, rezando e falando com ele, não tenha medo. Ajudando ele na partida. Essa é uma graça que te envolve, que é a força de Deus em nós. São as consolações que a gente recebe dele, como Nossa Senhora recebeu. Então eu fui fazer companhia a ela para ganhar dela. Falei com ela, né? E ela ganhou os filhos que somos nós. Imagina o trabalho que ela tem com cada um de nós, porque ela tem que nos ajudar a nos sustentar, para dar conta. Porque ela sabe o caminho de chegar no céu. Assim como Jesus sabe o caminho de chegar no céu. Então são eles que vão nos conduzir e mais ninguém. Então a gente tem que firmar na palavra, fazer a experiência com Nossa Senhora e com Jesus, para que a gente siga o caminho, que o caminho é muito estreito. O mundo pode tentar nos enganar, nos seduzir, né? Então por isso que tudo a gente passa para a aprovação de Jesus. Eu já falava isso com os adolescentes. Vocês estão encantados que aquele menino é lindo? Deixa eu te contar, mostra para Jesus para ver se é lindo.
que a gente abre a embalagem está podre, né? Então tudo a gente tem que passar para a aprovação dele. Mas quando eu brinco com isso é porque a gente não pode ter medo de nada. Por que Filólogo não precisa ter medo? Por causa do amor, guardem isso. Deus deu a prova que nos ama, ressuscitou Jesus. E esse mesmo Deus, esse nosso Pai, vai ressuscitar a cada um de nós. Mas até lá, até eu poder viver a minha ressurreição, eu tenho uma vida para viver na fé, testemunhando um Deus que é vivo. E como o Ciro Pascal, uma luz para iluminar e para ser consumido. Então aonde que eu me gasto, aonde que eu envelheço? Para viver por Deus, com Deus e em Deus. Então, meus queridos irmãos, né? Nós somos irmãos. Um dia estaremos juntos num banquete que não terá fim. Mas até lá, deem testemunho de um Deus que é vivo. Até lá, Jesus precisa ser visto no mundo. Vamos pedir a Ele que abra as portas dele, nos conceda a graça de rolar essa pedra do nosso coração e de nos dar uma alegria indizível e nos dar uma força de testemunhar o Evangelho aonde for necessário testemunhar, com a alegria de pertencer a Deus. Essa alegria que eu quero que vocês carreguem, que eu quero poder encontrar com vocês aonde vocês estiverem e olhar para vocês e saber que vocês já sabem que pertence a Deus, que a gente se reconhece, né? A gente sabe aqueles que já creem, né? É diferente o povo de Deus, né? Completamente diferente. A gente olha para esse aqui é seu, né? Esse já tem um coração domado, né? Então vamos pedir a Deus essa graça. De assim como as mulheres, os homens daquela época deram a vida por Ele, que nós possamos também nos consumir anunciando que o nosso Deus está vivo. Ele vive em cada um de nós. Então não tenhais medo, o Senhor caminha conosco.